Sabe aquela sensação de ter certeza absoluta de alguma coisa? Pois é, e se essa certeza for, na verdade, uma grande armadilha? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Com base no livro Superprevisões, vamos mergulhar nesse espaço perigoso que existe entre o que a gente acha que sabe e o que a gente realmente sabe, e como o excesso de confiança pode ser o nosso pior inimigo. Vamos nessa! Nossa análise começa com uma história de verdade, a de um médico chamado Archie Cochrane. A gente está em 1956. Ele tinha um pequeno caroço na axila, foi removido e ele acordou da anestesia para receber a notícia de um dos maiores especialistas da época. Imagine a cena. A expressão do médico, super séria. Ele não fez rodeios, foi direto ao ponto. Disse que a axila do Cochrane estava tomada por tecido canceroso. E que, apesar dele ter feito tudo o que podia, a vida do Cochrane, bem, provavelmente não seria salva. O recado foi claro, restava muito pouco tempo. O próprio Cochrane também era médico, então ele sabia o peso que a palavra de um especialista tem. A certeza na voz daquela autoridade foi simplesmente devastadora. Ele descreveu o sentimento como se o chão tivesse sumido, sabe? Um choque total. E aqui vem a reviravolta da história. Acontece que, quando o laudo do patologista finalmente chegou, ele mostrava que não havia câncer. Nada. Nem um único traço. Archie Cochrane não morreu. Na verdade, ele viveu por muitos e muitos anos depois disso. Essa pergunta é o que move toda a nossa análise. Como é que alguém, no topo da sua área, pode ter uma convicção tão firme sobre algo que era simplesmente falso? A resposta, olha só que interessante, não está na medicina. Está no jeito como a nossa mente funciona. Para a gente entender esse tipo de erro, os psicólogos usam um modelo com dois sistemas de pensamento. Pensa neles como se fossem dois personagens diferentes que moram na nossa cabeça e que tomam as decisões. O sistema 1 é o nosso piloto automático. Aquela reação de instinto, sabe? Rápido, automático, intuitivo, ele trabalha nos bastidores, sem a gente nem perceber. Já o sistema 2, o sistema 2 é o pensador. Ele é lento, analítico e exige esforço. É quem a gente chama para resolver aquela conta de matemática ou para analisar uma situação mais cabeluda. Vamos fazer um teste rapidinho para ver o sistema 1 em ação. Dá uma lida nessa pergunta e presta atenção na primeira resposta que vem à cabeça. Sem pensar muito, só a primeira impressão. Para a maioria das pessoas, a resposta que pula da mente é 10 centavos. Parece óbvio, né? Essa é a resposta do sistema 1. É rápida, é fácil e tá errada. Para achar a resposta certa, a gente precisa acionar o pensamento lento do sistema 2. Pensa comigo. Se a bola custasse 10 centavos e o bastão custa R$ 1 a mais, ele custaria 1,10. O total daria 1,20. Não fecha a conta. Agora, se a bola custa 5 centavos, o bastão custa 1,05, exatamente R$ 1 a mais, e o total, 1,10. Bateu. A grande sacada aqui é que o nosso cérebro prefere o caminho mais curto, a resposta fácil do sistema 1, mesmo que ela esteja completamente furada. E olha, o erro do médico do Cochrane não foi um caso isolado, não. Na verdade, a história da medicina é uma batalha longa e difícil para superar esse pensamento rápido do sistema 1 e adotar a lógica cuidadosa do sistema 2. Essa citação do Galeno, um dos médicos mais influentes da história, é fantástica. As teorias dele, baseadas em pura intuição, dominaram por mais de 1000 anos. Olha a lógica circular. Se o paciente melhora, é graças ao meu tratamento. Se ele morre, é porque o caso não tinha cura. É uma certeza à prova de balas. E essa linha do tempo mostra bem essa transição lenta. Por séculos, tratamentos como a sangria, que muito provavelmente matou George Washington, eram aplicados com total confiança, mas a mudança já estava a caminho. Lá em 1747, o James Lind fez um dos primeiros testes clínicos e provou que fruta cítrica curava escorbuto. Foi o comecinho da jornada para trocar a certeza da autoridade pela humildade da evidência. Essa metáfora de um cirurgião e historiador é simplesmente perfeita. Sem dados, sem testes rigorosos, os debates sobre os melhores tratamentos eram só achismo. Eram discussões baseadas em convicções pessoais. Ninguém sabia de verdade o que funcionava. Tá, mas por que o nosso cérebro intuitivo, o sistema 1, é tão bom em criar essas certezas perigosas? O mecanismo por trás disso tem um nome bem curioso. O psicólogo Daniel Kahneman chama isso de wise eye. Basicamente, nosso cérebro odeia incerteza. Então, o que ele faz? Pega os pedacinhos de informação que tem à mão e monta rapidinho uma história que faça sentido. Ele não para e pergunta, peraí, que informação está faltando aqui? Não, ele simplesmente assume que o que ele está vendo é tudo o que existe.
Um dos exemplos mais fascinantes disso vem dos experimentos do Michael Gazzaniga com pacientes que tiveram a conexão entre os dois lados do cérebro cortada. Olha que loucura! O lado direito do cérebro, que é o visual, viu uma cena de neve e mandava a mão esquerda apontar para pá. Tudo certo. Mas aí quando perguntavam para o paciente, «Ei, por que a sua mão apontou para pá?», o lado esquerdo, que é o que fala, não tinha visto nada. Ele não sabia o motivo. Só que em vez de falar, não sei, o que ele faz? Inventa na hora. Uma história que parece fazer sentido. Ah, é simples. Precisa de uma pá para limpar o galinheiro. Isso é o ESAT em estado puro. A mente cria uma historinha coerente com o que ela tem e simplesmente ignora o que falta. Então, se a nossa mente está programada para tirar conclusões super confiantes com base em informação que está faltando, qual é o antídoto? A resposta é uma coisa que a gente geralmente tenta evitar, a dúvida. O físico Richard Feynman resumiu isso de forma brilhante. Na ciência, na hora de tomar decisões importantes, a dúvida não é uma fraqueza, é uma ferramenta essencial. É ela que impede a gente de ficar preso nas próprias certezas, como o Galeno. É o que nos força a ligar o sistema 2. Resumindo a história, a lição principal é essa. A intuição é uma ferramenta poderosa, mas também muito perigosa. Ela nos dá uma falsa sensação de conhecimento. O verdadeiro progresso, seja na medicina ou na vida, vem da coragem de questionar as próprias certezas, de abraçar a dúvida e de ter a paciência de pensar devagar. E isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Naquele mar de certezas que todos nós temos, qual delas talvez mereça ser olhada com um pouquinho mais de dúvida? No mundo que aplaude tanto a decisão rápida, talvez a habilidade mais importante seja saber a hora de parar e perguntar: o que será que eu não estou vendo aqui?